Gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula de Geografia do Brasil. Na aula passada, a gente fez a localização astronômica do Brasil. Qualquer dúvida, volta lá e assiste a aula novamente. Aproveite e já dá aquela curtida no canal do Sorzão. Vocês têm curtido pouco. Vamos dar uma curtida? Pede para o seu vizinho se inscrever, para o seu amigo, para o seu professor, para o seu colega de classe. Vamos fazer esse canal crescer. Colabora com o Sorzão. E hoje a gente vem para a localização geográfica. Agora sim, eu vou começar com alguns dados. Por exemplo, o Brasil ocupa cerca de 1,6% da superfície terrestre. É bastante, gente. Em relação às terras emersas, que são toda a superfície da Terra, com exceção das águas, nós temos 6%, é mais ainda, mais relevante. Em relação ao continente americano, e olha que o continente americano é o segundo maior, o Brasil ocupa 1/5 da superfície, mais que 20%. E aqui na América do Sul, aproximadamente metade do tamanho da América do Sul, naquela porção centro-leste do subcontinente. Por que subcontinente? Porque a América ela é dividida em 3 partes. A América do Norte, a América Central e o local onde nós estamos, que é a América do Sul. Por isso, subcontinente. Continente é o continente americano, ou simplesmente América. Vejam que mapa belíssimo e veja a relevância do Brasil em relação à América do Sul. Observem que a cor amarela ajudou bastante, de tal forma que a gente percebe que o Brasil ocupa a porção central e a direita, ou seja, centro-leste da América do Sul, como nós vimos ali no quadro, quase 48% da superfície da América do Sul. Bastante significativo. Claro, com um país com estas dimensões, como a gente sabe, um litoral de quase 9.200 quilômetros, fronteiras de quase 16 mil quilômetros, é óbvio que ele vai fazer divisa com vários países. E é isso que a gente vai observar agora. As divisas do Brasil com os outros países. Claro que depois eu vou escrever na lousa, porque vocês gostam. Sempre vocês gostam que a gente faça isso e deixe um resumo escrito e não fica só na fala, só na memória. Pois bem, gente, ao norte, então para cima nesse mapa onde minha mão está apontando, nós fazemos fronteiras com 3 países e um território. O território é a Guiana Francesa. Eu não disse colônia, eu disse território, porque a Guiana Francesa faz parte do território francês. Na França, as divisões administrativas são chamadas de departamentos, de tal maneira que o status político da Guiana Francesa é departamento ultramarino. Então, de fato, o Brasil tem fronteira com o território da França, com o território da União Europeia. A fronteira se faz principalmente com Amapá e Guiana Francesa, ao norte do Brasil. Do Pará com o Suriname, também nós temos uma fronteira. E o Suriname, ex-Guiana Holandesa, independente em 1975, faz muito pouco tempo que se constituiu como país, ao norte do Brasil, fronteira com o Suriname, estado do Pará e um pedacinho do Amapá. Ao norte também temos fronteira com a Guiana, pega o estado de Roraima e o estado do Pará. Guiana, que se tornou independente agora, 1966, muito recentemente também. E é ex-Guiana inglesa porque foi colônia da Inglaterra. A Venezuela, que é um país que está vivendo uma situação muito delicada. Se você quiser conhecer, nós temos uma playlist. Nós temos aí uns 5 programas sobre a situação venezuelana, em que a gente destrincha o que está acontecendo, as raízes dos problemas da Venezuela,
dá uma olhada, aproveita e dá uma curtida lá também, ajuda alguém aí, chama alguém para se inscrever, para o canal crescer. Mas a Venezuela também faz fronteira ao norte, principalmente com o estado do Amazonas e de Roraima. Então, quais são as nossas fronteiras ao norte? Guiana Francesa, Suriname, Guiana e Venezuela. Um território, 3 países. A noroeste, nós fazemos fronteiras com 2 países. A Colômbia, pega a fronteira com o estado do Amazonas, e o Peru. O Peru, ele também está uma porção a oeste, né? Tanto que muitas vezes a gente fala que Peru e Bolívia estão a oeste, mas pega uma parte do noroeste. O noroeste, a fronteira noroeste, acaba pegando o sul da Venezuela, a Colômbia e o norte do Peru. Na hora do resumo, a gente vai deixar organizado assim, ó. Norte, Guiana Francesa, Suriname, Guiana e Venezuela. Noroeste, Colômbia. Oeste, Peru e Bolívia. Tudo bem? Mas quando você olha, você observa, você percebe que a fronteira noroeste ela é um pouco mais vasta. Essa fronteira que é uma fronteira muito complicada com a Colômbia e com o Peru, por conta do narcotráfico muito presente nos 2 países. No caso da Colômbia, nos anos 80, vocês se lembram dos cartéis, devem ter até assistido a série na Netflix, que fala sobre a história do Pablo Escobar, do cartel de Medellín, do cartel de Cali. É uma fronteira complicada, sobretudo porque ela é pouco vigiada, já que nós temos um contingente militar muito pequeno. E pega uma parte do Peru, além dos laboratórios no meio da selva amazônica que preparam a pasta da cocaína e a própria cocaína. Aqui o Peru ele tem uma tradição com grupos terroristas, como é o caso do Tupac Amaru. Além do Tupac Amaru, nós temos o movimento revolucionário Tupac Amaru, MRTA, e o Sendero Luminoso. Além do Tupac Amaru, o Sendero Luminoso. Nós fizemos também especial sobre o Peru. Se você for na playlist de países, Jornal do Maza Especial Países, você vai encontrar ali 2 reportagens sobre o falecimento do ex-presidente Alan Garcia e uma só analisando o Peru, de tal sorte que você já tem aí uma base para poder analisar e para falar do Peru também. A oeste, como eu acabei de dizer, as fronteiras são o Peru e a Bolívia, são as 2 nossas maiores fronteiras. A menor fronteira é com Suriname, cerca de 600 quilômetros. Com o Peru e com a Bolívia, são mais de 3.000 quilômetros, no caso boliviano, e um pouco menos no caso peruano. Mas então são as nossas 2 maiores fronteiras, com cerca de 3.000 quilômetros cada uma, com o Peru e com a Bolívia. Peru a gente já acabou de falar em relação à posição noroeste. A Bolívia, que utiliza o Brasil como parceiro para fazer o seu comércio exterior em relação à saída para o mar. Bolívia, que é governada pelo presidente Evo Morales, que se parece mais com um ditador do que um presidente legalista. Nós temos problema na fronteira também, o narcotráfico, sobretudo o haxixe e a maconha, muito significativos. A sudoeste, nós temos 2 fronteiras importantíssimas, com o Paraguai, com a Argentina. O comércio é muito intenso, a parceria é muito intensa, e junto com o Brasil e mais o Uruguai, nós constituímos com esses vizinhos platinos. Eles são chamados de Uruguai, Argentina e Paraguai, são chamados de América Platina, porque são banhados pela bacia platina, assim como o Brasil. De tal maneira que o Paraguai e a Argentina formaram com o Brasil o Mercosul. Daí a importância da circulação de produtos muito intensa. Mas também tem problemas, como o contrabando, que tanto prejudica o comércio brasileiro, sobretudo com o Paraguai. Ao sul, a nossa fronteira é com o Uruguai.
uma fronteira bastante permissiva no bom sentido, a parceria é muito grande, o Uruguai é um país tranquilo, que não nos tem dado problema e nós vice-versa a eles, então a parceria é significativa, uma fronteira tranquila. Quando eu falei que o Paraguai, a Argentina e o Uruguai formam a chamada América Latina, que é uma sub-região da América do Sul, as fronteiras com a Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, esses países eles fazem parte, juntamente com o Equador e o Chile, que não fazem fronteira com o Brasil, Venezuela, Colômbia, Peru e Bolívia, junto com o Chile e o Equador, formam uma sub-região chamada de América Andina. E ao norte, Guiana Francesa, Suriname e Guiana, nós temos uma outra sub-região que são as Guianas ou países guianos. De tal forma que a América do Sul ela é formada por 4 sub-regiões. O Brasil separado, né? Colonização portuguesa, bem diferenciado dos demais vizinhos. Ao norte, os países guianos, Guiana Francesa, Suriname, ex-holandesa, Guiana ex-inglesa. A oeste, basicamente, nós temos os países andinos, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Chile. Com esses 6, o Brasil faz fronteira com 4 e não faz fronteira com o Chile e o Equador. E a sudoeste e sul, nós temos os países latinos, Paraguai, Argentina e Uruguai. Em relação às nossas fronteiras à direita do mapa, leste, nordeste e sudeste, nós fazemos então fronteira com o Oceano Atlântico, essa fronteira que é chamada de litoral. Então, pessoal, deu para que vocês pudessem observar, namorar, analisar a beleza que é a nossa localização em relação à América do Sul, conhecer um pouco dos nossos vizinhos, das sub-regiões da América do Sul? Ótimo! Estamos chegando cada vez mais próximos da nossa realidade. E agora, eu ainda não vou escrever na lousa o que eu disse para vocês, o que eu apresentei no mapa. Eu vou deixar isso para a próxima aula. Próxima aula eu já vou trazer escrito, é até legal que a gente vai fazer uma revisão. E aí eu vou trazer outra observação, outra parte da aula. Como eu disse, nós estamos cada vez mais próximos da nossa realidade. Fizemos primeiro a localização astronômica em relação ao mundo, agora a localização geográfica em relação ao subcontinente, ou seja, dentro do contexto da América do Sul. Agora nós vamos observar a beleza do mapa do Brasil. O mapa da América do Sul é uma paixão, o do Brasil, pela sua simetria, pela equidistância norte, sul, leste e oeste, também é outra paixão, uma beleza incrível. Esse país continental de mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. E o que eu vou apresentar para vocês hoje, que depois a gente vai trazer escrito também? A divisão regional. Nós já sabemos que o Brasil é uma república federativa, em que cada estado goza de uma certa autonomia. Nós temos 27 unidades da federação, sendo 26 estados e um distrito federal, onde está a nossa capital, que é Brasília. A divisão regional, ela demanda um pequeno detalhe. Por quê? Porque a divisão regional, ela depende de critérios, de tal maneira que nós temos mais que uma divisão regional. Para o nosso nível, que é ensino médio, a gente usa 3 grandes divisões regionais. A do IBGE, a do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é um órgão governamental criado justamente para estudar o território brasileiro, para permitir, a partir destes estudos, um planejamento correto, uma administração correta. E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ele vê para o Brasil 5 regiões,
também conhecidas como macro-regiões. Porém, além do IBGE, grandes geógrafos se debruçaram sobre o Brasil, atribuíram outros critérios e destes outros critérios surgiram novas divisões, como aconteceu em 1967 com o geógrafo Pedro Pinchas Geiger, o Geiger que utilizou o critério chamado geoeconômico. E no critério geoeconômico ele viu 3 Brasis. Ao norte a Amazônia, no nordeste o nordeste, no sul o centro-sul. Depois, um geógrafo extremamente relevante na nossa história, que é o Milton Santos, olhando de outra maneira o espaço, com relações culturais, com relações técnicas, científicas. Ele vai dizer que o Brasil tem 4 regiões. Ele vai falar que o Brasil tem a Amazônia, o Centro-Oeste, o Nordeste e a região concentrada. Para ele, a região concentrada são 7 estados, os 4 do Sudeste e os 3 da região Sul. De tal maneira que nós temos 3 divisões regionais extremamente importantes. A do IBGE, com 5 regiões, a do Pedro Pinchas Geiger com 3 regiões, a do Milton Santos com 4 regiões. Fiquem despreocupados, eu só estou apresentando isso para vocês. Nós vamos colocar isto na lousa nas próximas aulas, tranquilamente. Apenas vamos hoje observar, se você quiser anotar, é ótimo, claro, mas depois a gente faz isso na lousa, faz isso no resumo. E hoje eu vou dar uma ideia aproximada das 5 regiões brasileiras, das 5 macro-regiões ou regiões do IBGE. Lembrando a vocês que o IBGE ele foi criado em 1936 no governo do Getúlio Vargas. E a primeira atribuição dele, enquanto órgão federal, era fazer um censo completo. Ou seja, a partir dessa atribuição, o IBGE se preparou para fazer uma contagem de tudo que é possível contar no Brasil. Não é só um censo demográfico. O censo demográfico, ele conta só as pessoas. Este seria o primeiro censo completo da história do Brasil, contando tudo que tivesse para contar, no período de um decênio. O primeiro censo completo do Brasil foi de 1940, e assim de 10 em 10 anos até a Era Collor. 1940, 1950, 1960, 1970, 1980. Em 1990 ele falhou. Falhou porque o governo de Fernando Collor de Mello justifica que ele não foi realizado porque não havia dinheiro. Então eles fizeram um censo mal feito, incompleto e divulgaram os resultados em 1991. Mas isso quebrou a série histórica, quebrou a periodicidade do censo brasileiro e, pior, quebrou a credibilidade do IBGE. Fernando Henrique Cardoso, que sucedeu a Itamar Franco, que sucedeu ao Fernando Collor de Mello, que foi defenestrado pela população brasileira, sofrendo um processo de impeachment, mesmo tendo renunciado ao cargo. O Fernando Henrique Cardoso, ele vai mandar fazer um censo para cobrir a vergonha do censo não ter sido realizado em 1990, e ele faz um censo em 1996, bem melhor que o de 1991. Em 2000, voltamos a fazer um censo, 2010, tudo ok, mas o censo do ano que vem, de 2020, corre perigo, porque a dupla dinâmica Jair Bolsonaro e o seu ministro da Economia, Paulo Guedes, enxugaram o orçamento do IBGE e o orçamento do dos recenseadores, da contratação dos recenseadores, e disseram que ele não vai ser um censo completo.
mais uma vergonha para a história do Brasil. Então, o IBGE, repetindo, ele realiza censos, apesar da interrupção nos anos 90, regularmente, periodicamente. 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1991, 1996, 2000, 2010, quiçá 2020. Pessoal, querido, antes do IBGE havia censos no Brasil? Sim, houveram censos demográficos. Em 1872, o Brasil era império. 1890, primeiro ano da República. 1900, ameaçamos uma série com periodicidade. 1890, 1900 e 1920. Então, 4 censos antes do surgimento do IBGE. 1872, 1890, 1900 e 1920. Esses são todos os censos da história do Brasil, antes do importantíssimo IBGE e depois do IBGE. A segunda atribuição do IBGE já veio em 1942. A primeira grande atribuição, em 1940, foi o censo completo, como nós vimos. 1942 foi o quê? Foi a divisão regional. Essa divisão regional, feita em 1942, ela era bem diferente da de hoje. Tanto que a última foi feita em 1988, há 31 anos atrás. Desde então não houve nenhuma mudança. Houveram tentativas de criações de novos estados, mas nunca saiu do papel. E no caso do Pará, houve um plebiscito, uma consulta popular, mas a população, na hora H, não quis separar o estado do Carajás do estado do Pará. Então, ela perdura desde 1988. Se a primeira divisão foi feita em 1942 e a última foi feita em 1988, elas foram as únicas? Não. A primeira divisão do IBGE, a primeira divisão regional, foi em 1942. A última é a 11ª divisão regional. E isto, de 1942 até 1988, nestes 46 anos, o Brasil sofreu 11 divisões na sua configuração regional. Ok? Bom, agora eu vou falar então das 5 regiões brasileiras. O Norte, Nordeste, observação. Nordeste é a única região brasileira contida nas 3 principais divisões regionais. Vocês perceberam? Ela aparece na divisão do IBGE, na divisão do Pedro Pinchas Geiger e na divisão do Milton Santos. Então, uma região muito importante para nós que vamos fazer concursos, Enem e vestibulares. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Agora, gente, vamos conhecer de forma bem aligerada quais são os estados que formam cada uma das regiões. Repetindo, podem ficar tranquilos. Hoje eu estou fazendo uma apresentação. Nós estamos paquerando o Brasil, tanto as suas fronteiras quanto a divisão regional. Isso tudo eu vou trazer numa próxima aula escrito, ok? Mas primeiro a gente precisa dar uma observada. É aquilo que o geógrafo faz. Primeira coisa ele observa, depois ele começa a observar ainda mais, analisar as relações, estabelecer relações. Bem, mas vamos lá. Quem é a região norte? A região norte ela é a mais extensa do Brasil. Ela é formada pelos estados de Roraima, Amapá, Amazonas, Pará, Acre, Rondônia e Tocantins. São 7 estados. Quando eu começar a fazer a divisão regional com vocês na lousa,
Aí eu vou começar a dar característica de cada um. Capital, característica, mas nós vamos fazer juntos na lousa. Região Nordeste. Quantos estados tem? Ela é a mais dividida. São 9. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. 9 estados. Região Centro-Oeste, a única que não é banhada pelo mar e a única que faz fronteiras com todas as outras 4. Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal são unidades da Federação da Região Centro-Oeste. Região Sudeste, a mais rica, a mais importante, a mais desenvolvida do Brasil. Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. E por fim, a menor região do Brasil, mas muito característica, porque é uma região muito marcada pela cultura imigrante. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ok? Então aqui, mesmo sem ter feito os contornos, mesmo sem apresentar para vocês os contornos, nós então identificamos as 27 unidades da federação. 7 na região norte, 9 na região nordeste, 4 na região centro-oeste, sendo 3 estados e o Distrito Federal, 4 na região sudeste e 3 na região sul. Portanto, 26 estados e 1 Distrito Federal. Tudo bem, pessoal? Este é o nosso Brasil. Então, nós saímos daquele contexto mundial na aula passada até adentrarmos hoje dentro do nosso território. Vou repetir, não custa, mais uma vez. Na próxima aula, nós vamos trazer isto escrito. E aí você faz um bem bolado, assiste as 2 aulas, além de ter muitos mapas, acompanhar com o Sorzão, identificar os mapas no seu Atlas. A gente vai escrever isso, é até uma maneira de recordar, de fixar. Ok, pessoal? Não esquece de dar aquela curtida, deixar aquele joinha, né? Isso ajuda o canal a crescer. E se inscreve, gente, se inscreve. Tchau, tchau!